Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, último Gregário Radio antes da largada do Tour de France na próxima sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. A expectativa é enorme para essa grande prova francesa que vai ter uma cobertura diária aqui na Gregário Cycling, todo dia um boletim ao vivo comigo, com o Nicolas Sessler, similar ao que a gente fez já nos últimos anos, mas dessa vez com algumas novidades bem legais que a gente vai apresentar para vocês. Mas antes disso, esse final de semana foi de L'Etape Rio, eu vesti a camisa, literalmente comprei essa camisa por lá. A Gregário teve lá e foi muito legal encontrar todo mundo e se divertir ali no calor de tantas coisas, de tantos reencontros, como foi encontrar com o Murilo Fischer, com o José Heriberto, com a própria Vivi e a Cris da Alta Performance, pessoas queridas e muitas outras pessoas, os campeões, né, o Vinícius Moretti, também a Fernanda, campeã geral feminina. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os campeonatos nacionais que também aconteceram, a grande vitória, principalmente ela, o grande destaque com a vitória do Vinícius Rangel, lá estava no Rio de Janeiro, e foi muito emocionante acompanhar ali a alegria da galera com essa vitória que coloca de novo a camisa de campeão brasileiro no World Tour. A gente sempre lembra da vivência que o Murilo teve há 10 anos atrás, do Murilo Fischer, quando ele vestiu a camisa da Garmin de campeão brasileiro. Tem duas camisas, né? Uma que ainda tinha o Argile e a outra que tão consagrada, que tinha literalmente a bandeirona ali com a qual ele venceu o Challenge de Maiorca. Vamos colocar o Nicolas Sessler nesse papo, afinal ele também tem muitos motivos para comemorar com essa vitória do seu companheiro de República, o Vinícius Rangel. Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Radio, cara. Fala, capitão. Fala, galera. E aí, como vamos de recuperação L'Etape? Semana intensa. Um olho no evento, outro nos campeonatos. Deve ter sido uma correria que eu não posso nem imaginar por aí. Foi uma grande correria, mas um grande entusiasmo, de uma grande leveza, Nicolas. Foi muito legal poder reencontrar. Eu comecei até o programa falando sobre isso, porque foi muito bom ver todo mundo de perto. A própria Laís Sais, que está aqui com a gente, que foi rainha da montanha, venceu o L'Etape do ano passado. A doutora Diana, que também esteve aqui na Gregário e que eu pude ver no pódio lá, andando muito. E foi muito bom, foi muito legal ter ido para o L'Etape Rio, uma prova pelo segundo ano, né, uma prova que a gente viu nascer. E ali eu vi gente que eu conheci desde a época da VO2, o próprio Rafael Serpa, que foi pódio também, é um ciclista que correu por Americana, com o André Polini, um cara que eu tenho carinho por exemplo, faço várias conexões, cara, porque tem a vitória dele no Giro do Interior, com uma foto incrível, feita pelo Ivan Stort. Então, foi um momento de muitas coisas novas e também de muitas recordações muito boas. E foi muito legal, porque no sábado eu tive a oportunidade de conversar com o Murilo Fischer ao vivo para todo mundo lá. E eu perguntei para ele, falei, Murilo, amanhã a gente tem o Campeonato Brasileiro de Estrada e tem a chance de uma camisa que você conhece muito bem o valor voltar para o pelotão, a camisa de campeão brasileiro. E o Vinícius foi lá e conquistou, né, cara? Eu queria começar falando dele. Eu sei que a gente tem uma longa pauta para falar, mas porque o fato da relação de vocês de morar juntos e o quanto que você vivencia isso de perto, como é que foi acompanhar essa vitória aí da Espanha? Como é que foi essa experiência de ver a camisa de campeão brasileiro voltando pro Tour, Nicolas? Cara, primeira coisa, ó, até arrepia de pensar, né? Quando você fala, ainda mais lembrando da foto do Murilo, quando ele ganhou no Challenge Maiorca e isso tudo. E, cara, é indescritível. Eu tava aqui acompanhando a prova, não tava correndo, né? Porque entre uma viagem e outra, e eu tava acompanhando, falei com o Vini na crono já. Ele comentou que não tinha se encaixado bem com a bike, tinha feito uma mudança de selim de última hora. Aquele famoso não faça isso, não Não façam para. isso, né? Não seja lambão desse jeito. Aí depois a gente conversou, falou, mas cara, como você foi mudar o selim na última hora? E ele falou, não, mas na estrada vai dar boa. Eu falei, bom, vamos ver então. E dedos cruzados. E eu acho que tem dois lados da moeda, né? É muito legal quando a gente vê alguém que corre localmente, né? A nível Brasil, e até a gente pode levar o âmbito para outros países, né? Então, quando você pega na França, em Portugal, na Espanha, onde seja,
que uma equipe pequena, uma equipe local ganhe é muito legal, porque significa muito, traz muita visibilidade. Porém, pelo outro lado, sobretudo falando de Brasil, quando a gente tem um ciclista no World Tour efetivamente, né, que é o Vini, e que corre provas a nível internacional constantemente, cara, é um orgulho enorme a gente ligar na a TV, né, entrar no pelotão europeu e ver a bandeira do Brasil. É É, uma correlação com o Avancini correndo no uma Copa do Mundo e você vê a bandeirona no peito dele. É um orgulho enorme. E eu acho que não somente pro Vini, né? Para ele, cara, indescritível. Eu não sei dizer porque eu não tenho essa experiência, só posso imaginar, né? Como foi para um Murilo, como vai ser para ele largar todas as provas com a bandeira nas costas. Mas como espectador, como fã do ciclismo brasileiro, é muito legal e dá muito orgulho você ver num pelotão World Tour, ao lado de todas as feras e aquela coisa que destaca, né? Aquele verde e amarelo, aquela bandeira no peito. Lembrando que, para quem não está tão acostumado, né? O campeão nacional de cada país, ele tem o direito a larga, tem o direito não, ele larga, ele é obrigado a largar durante todo o ano que ele é campeão nacional com uma camisa especial, uma camisa que o diferencia como campeão do país e leva a bandeira, representa o país. Então, cara, foi muito legal. Quando eu vi o resultado diretamente, a gente já começou a cornetar no grupo aqui local e falando, ei, Vini, agora quem vai pagar o café é você. E fica, com certeza todo mundo ficou muito legal. O Sérgio também mandando parabéns, né? O Sérgio é campeão colombiano e ele sabe o significado então. disso. Foi muito legal mesmo. Que legal, cara. Fico feliz pela convivência entre vocês, pela experiência. E esportivamente falando, né, Nicolas, é muito legal que o cara que representa a gente no nível mais alto do ciclismo tenha a oportunidade de vir correr aqui no Brasil e ganhar a prova, porque reafirma que ele tem esse talento, né? Tipo, às vezes a gente lembrava muito disso no início da carreira, ali entre o Murilo sair para a Europa e voltar para ganhar o brasileiro, tinha sempre uma corneta assim, não, o cara está na Europa, a gente conquista as vagas, ele representa o Brasil. Eu lembro muito disso no início ali, entre 2007 e 2012, 2011, quando ele ganhou, mas quando o cara vem, e o fato do Vinícius também ter vindo no primeiro ano que ele veio tentar como elite e afirmar, também, eu falei isso com a Cris Silva, da Alta Performance, que estava lá no Letap, que fez pódio também, inclusive, e que no ano passado fez com a gente um boletim sobre os campeonatos nacionais, né? Esse ano a gente não conseguiu agendar esse encontro, mas o fato da estrela do Vinícius, né, ter brilhado, assim, quantos ciclistas tentam ser campeões brasileiros? A gente viu isso na prova desse final de semana em Palmas, o próprio Magno, o próprio Christian Egídio, que ficou em segundo, o Alisson Ferreira, que ficou em terceiro, mas o Magno estava na fuga do dia, um ciclista que não tem nada a provar para ninguém, um cara que é tricampeão da Volta do Uruguai, tricampeão da Volta de São Paulo, super medalhista, mas não tinha vestido essa camisa ainda. O próprio E Andriato, né, que é o outro que próprio correu na Andriato, Europa e sempre vinha com um nivelaço, mas nunca é, conseguiu entregar. Tem uma combinação de fatores, né, Leandro, para conseguir. E, primeiro, é muito difícil que encaixe na agenda de um ciclista que corre na Europa que ele possa correr o brasileiro. Com o Vini, junto exato. no primeiro ano, calhou de dar certo, dele ter esse gap no calendário dele, uma vez que ele não fazia nenhuma grande volta, nem nada, e a Movistar tinha toda a preparação de provas nesse período para os caras que iam correr o Tour, ele não corre o Tour, então ele, não tem prova mesmo, então volta para o Brasil e corre o brasileiro. Mas nem sempre é fácil isso, né? Você, por exemplo, todo ano tenho aquela vontade de correr e nunca consigo. E então tem esse fator. E tem um outro componente também que a gente tem que falar, que não é desmerecer o nível do ciclismo nacional, mas é um componente de ritmo de competição. Que quem está correndo na Europa, a gente passa a adquirir um ritmo de competição e uma sequência que te coloca num outro padrão. Essa que é a verdade. As provas são diferentes. Até como uma brincadeira a gente estava falando, estava conversando com o Vini questão de números, né? Ele falou, cara, como que foi a prova? Qual que foi a potência média e tal? Eu falei, potência média, 220 watts.
Potência normalizada, 289, 290 watts. Eu falei, caramba, mas a gente treinando aqui, o Sérgio, nós três, os quatro, a gente faz mais nos treinos, né? Falei, pior que é verdade. Por quê? Você começa a treinar com muita gente boa, um sobe o nível do outro, um espreme mais o outro, você vai por um ritmo de prova, você começa a ter essa sequência, a verdade é que teu nível vai subindo. Legal. E quando você volta, independente, o nível no Brasil é muito alto também, e o pessoal que está correndo. Porém, eles não vêm com a mesma bagagem, eles não têm o mesmo ritmo de prova, na mesma dinâmica que a gente tem. Eles, por exemplo, o campeonato nacional, né? Aí, uma crítica no sentido construtivo. Campeonato nacional, como foi ali, por volta de 180 quilômetros, né? Uma prova que já vai dar umas 4 horinhas, quatro e pouco. No Brasil não tem prova assim. Ninguém está acostumado. Então, Pode passa meio. das 2 horas e meia, o pessoal cai de maduro. Foi isso que a gente conversava, né, com o Vini. Vini, relaxa, cara. Vai passar de 120, o pessoal volta de marcha ré. Por quê? Não é que eles não estão muito bem preparados, mas Sim. não tem esse ritmo de prova. A gente que está correndo aqui dia atrás de dia, que a prova mais curta aqui tem 180, você acaba ficando É, num outro padrão. é. Então, tem os dois componentes, né? Quando você falava Mas, do Murilo e de ter essa crítica e tal. Claro, você tem que mas vir e arrematar, é difícil. E é requer exato, é isso que muito eu ia te falar. talento, sorte, que tudo dê certo. Por exemplo, É, eu vi que muita gente furou. O João Pedro Rossi, que estava na fuga, furou. O Kleber Ramos furou. O, o Magno também teve um a tombo, Tota do parece. feminino também furou. A Tota É, furou. mas Então, tem que dar eu tudo entendi o que você certo está também, falando. né? E eu acho que é isso mesmo, as coisas conspirarem, né? A forma como o Vinícius ganhou a prova também tem um destaque, porque ele não tinha uma equipe. Ele tinha ali alguns companheiros ali que poderiam ficar felizes com ele, com a vitória dele, mas ele correu sem equipe. Não, E ele amigos, amigos, dominou negócios a da prova. porta. Posso te garantir que não tinha ninguém Então, tirando pra ele ali. tirando não tinha. Ele tomou a atitude da prova. As equipes, né, a Swift Carbon, por exemplo, que andou a maior parte do tempo da fuga com o Magno, tinha outras opções ali no pelote, como o próprio Rossi que você falou, o Gordinho, o Cássio, que andou muito, o Cássio Freitas, o velocista. O percurso foi muito mais duro do que todo mundo imaginava, foi seletivo ali pelo ritmo e pela intensidade, pelo vento, pelo calor, e apesar de não ter subido, então teve uma hora que só tinha as motos ali, né? Tava o Goro, o Rossi, o Egídio, tava todo mundo batendo ali no ritmo. O Indinho, que fez uma ótima prova também, tava todo mundo no ritmo muito intenso. E o Vinícius tomou a atitude da prova, tanto de alcançar o Magno, quanto de depois atacar e quebrar esses grupos todos. A forma como ele venceu também tem um mérito nisso, né? Acho que isso é um outro ponto de destaque. Mas só para contrapor e Tem. para não falar só do Só, masculino, vai lá, conclua. exato. Eu ia fazer o gancho até com o que apareceu no feminino. Mas muita gente criticou a região, né, de ser Tocantins, não, Palmas não tem tanta tradição no ciclismo, mas eu vejo como depois olhando o resultado das provas e quem se consagrou campeão, as pessoas que consagraram campeões, né, tanto no feminino, como no masculino, como sub-23, como contrarrelógio, mostra que foi um verdadeiro circuito de campeonato, merecedor. Foi sim. Não foi aquele circuitinho de 120 quilômetros, 130, e foi realmente, tanto que você vê que a dificuldade da prova e como ela se desenrolou, reflete isso. Tanto no masculino, como no feminino, como no sub-23, como na júnior, foram campeões merecedores. Foram Foram. consagrados verdadeiros campeões nacionais. Ninguém ganhou por sorte ali. Então, e isso é um circuito de campeonato, Leandro. Ele tem que ser um circuito na medida que ele seja seletivo o suficiente, a prova tem que ter uma certa distância para que exista essa peneira. Não É. pode ser um circuitinho de avenida. Só para contextualizar, para quem está ouvindo a gente agora, o circuito tinha 10 quilômetros e era uma avenida que você ia e voltava nela. Então, o mapa do circuito, ele era um mapa, vamos dizer assim, e uma altimetria. Eram Fácil, simples, relativamente. fáceis, mas foi muito duro, foi muito seletivo pelo ritmo, pela intensidade e pelo calor. E é muito legal uma prova fora do eixo, é muito legal. Eu acho que isso não vai ser recorrente, nem deveria ser,
mas é muito legal se provar que é possível fazer uma prova em Palmas, no Tocantins, que levou mais gente do que levou a do ano passado no Sul, no Em Paraná, Curitiba, né? e entregou uma ótima prova. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que fechar também. Agora, a gente estava falando do quanto que a gente ficou feliz com a vitória do Vinícius, que é um cara do Voltour que vai levar essa camisa para o grande destaque, né? Se eu não me engano, ele vai correr a Volta de Portugal agora na sequência, e que seria uma grande oportunidade. Esse calendário é Movistar, é sempre complicado, mas a expectativa é essa, que ele possa estrear essa camisa em Portugal, e tomara que isso aconteça. No feminino, a gente viveu uma situação muito oposta, né? Vamos só contextualizar que a gente viu no contrarrelógio a renovação dos títulos da Ana Polegatti e da Tota Magalhães, tanto na Elite quanto na Sub-23. As campeãs de crono do ano passado venceram também a crono desse ano. Para a prova de estrada, as duas eram grandes favoritas e tiveram esse protagonismo, né? A Ana também tentou tomar conta da prova, mas ali as equipes com os velocistas, né, tinham ali uma carta também para jogar, e nessa disputa, e nessa entre a Polegatti e as velocistas, que não queriam colaborar tanto assim com ela, a gente viu um ataque da Aline Cavalieri, uma ciclista que a gente nunca tinha visto. Na hora que ela ganhou, todo mundo, Aline quem? Aline quem? E de fato é uma menina que tem uma história no mountain bike, tem uma história no ciclismo, mas que não tinha essa história no ciclismo de estrada. Começou pelo alto com a vitória de campeã brasileira, assim como essa. Uma história que a gente vai detalhar, mas eu queria só primeiro dizer que, ao contrário do Vinícius, que a gente está muito confiante de que vai ser legal pra caramba ver essa camisa no próximo ano, ela talvez não use tanto essa camisa quanto o Vinícius. Talvez ela esconda essa camisa por estar fora das equipes nacionais ou do circuito de estrada, como o Vinícius. É uma pena, mas é muito feliz porque ela foi a melhor ciclista, ela foi super feliz no ataque dela. Ela soube, a gente viu tanto isso no ciclismo profissional, né? Da ciclista jogar com a politicagem ali de quem tem que perseguir e achar um grande resultado. Muito legal a vitória dela. Uma outra coisa que é legal da história dela é que ela foi sozinha para lá, e essa história rodou nas mídias sociais, porque o cara que levou ela do Uber para a prova, ela convenceu o cara de ser o staff dela na prova, o cara que ficou ali servindo água para ela e tudo mais, e o prêmio do campeão brasileiro, uma das lojas que incentivou a prova lá, deu uma bicicleta para ela, que ela deu pro cara. Olha só que história fantástica de amor pelo ciclismo e de camaradagem que a gente viu nessa edição do Campeonato Brasileiro em Palmas. A vitória da Aline Cavalieri no feminino, no crono masculino. A gente só tem que citar um contraste, né, Leandro? A gente enxerga, às vezes pensa que o ciclismo profissional é uma coisa muito distante, extremamente estruturada, e que todo mundo vai com uma estrutura galáctica por trás, inacessível, e a verdade não é essa, né? Tá aí a história da Aline, tá aí, se você perguntar onde o Vini tá agora, né? A gente chamou ele para participar do programa, tá cruzando Goiás aí, em algum lugar no busão. E é aquela famosa, né? Essa parte a Globo não mostra, né, rapaz? Não, é legal porque a gente do ano passado reuniu aqui os campeões nacionais. Esse ano essa logística não foi possível, e aí a gente também acabou não fazendo, mas é uma experiência que é sempre legal de trazer os campeões aqui. Eu fiquei com muita vontade de conhecer a Aline, de ouvir ela falando, porque eu acho que é uma ótima história. Essas histórias que a gente está contando aqui são histórias que repercutiram na internet. Tinha um jornalista de Tocantins que foi uma super transmissão dele no Twitter. Salvou. Eu acompanhei através dele, né? Cada volta ele estava botava um vídeo e eu ia só bisoiando ali o que estava rolando. Tentando ver quem que tava nos vídeos, como é que era. Tinha uma foto clássica da galera na sombra de uma árvore, porque tava um calor absurdo ali para acompanhar a prova. Esse talvez seja o único ponto, tirando o mérito dele, né? O único ponto negativo que a gente não viu uma transmissão ainda à altura do que é o Campeonato Brasileiro. A gente viu isso acontecer, inclusive, nos outros países, Nicolas. E aí a gente pode até já falar um pouquinho do que rolou, porque a prova lá na Eritreia teve transmissão, cara. A gente viu ali uma briga de titãs, com o Biniam Girmay sendo atacado por todos os lados ali. Ninguém queria deixar ir para o sprint. A vitória ficou com o ciclista da F Education, o Kudus, mas o Tesfatson, todo mundo ali. Foi uma prova super movimentada, e o Biniam Girmay levou a crono. Mas a gente teve muitas provas legais, Nicolas, em cada país. Eu não sei quais que você conseguiu acompanhar, quais que você destacaria
a gente viu o Peter Sagan renovando aí mais uma vez o título de campeão eslovaco. A prova na Eslovênia foi um pouco mais vazia, a gente viu um ciclista que já veterano voltar a vencer lá, o Christian Koren, mas a gente não viu o embate ali. Muita gente se poupou, muita gente que vai para o Tour de France se poupou dos campeonatos nacionais, inclusive Até que ele alguns dos campeões não fazer vão. um pontuar, né, Leandro? Desculpa te interromper. Mas essa questão, né? Muita gente pergunta. Os campeonatos nacionais, eles têm uma data fixa pela UCI, supostamente. Algumas federações podem mudar isso por opção. Então a gente vê Colômbia, Austrália, Nova Austrália. Zelândia, sobretudo países do hemisfério sul costumam, África do Sul também, pedir uma data diferente por questões climáticas mesmo, né? Como o verão é oposto e isso proporciona também que E o esses deslocamento, países né? que já têm mais atletas World Tour, inclusive, né? Vamos falar no caso da Austrália, África do Sul, Colômbia, permita que os atletas World Tours corram, porque senão acontece muitas vezes de que o atleta não tem. É muito difícil logisticamente, né? O cara tá na Europa, para a Austrália, para a África do Sul, para o Brasil e para a Colômbia, justo na semana antes do Tour de France. Então, esse é um ponto. Outros países, mesmo dentro da Europa, os campeonatos nacionais sempre acontecem, normalmente, né? Acontecem uma semana antes do início do Tour. Nesse caso, como o Tour ainda começa um dia antes, por começar lá na Dinamarca, o Tour já começa na sexta-feira. Então, o que acontece? Muitos atletas favoritos optaram, por estratégia da equipe, a não correr os seus campeonatos nacionais. Então, por exemplo, o Jumbo-Visma, praticamente todos os atletas não competiram. Então, o Wout van Aert rolou até uma certa polêmica que ele não ia correr o campeonato belga, o Patrick Lefevere já deu umas cornetadas nele. O próprio Tadej Pogacar, o Roglic não correram, o Mohoric também não correu na Eslovênia. Rafa Majka não correu na Polônia, que é outro aí dos favoritos, e somente destacando alguns. Por que você fala, por que eu não vou correr? Aí um pouco estratégia, Leandro, de cada equipe, cada atleta, como que eles estão priorizando o Tour. Você tem, por exemplo, os caras da UAE, eles optaram melhor não correr com o bloco, assim como o Jumbo, e a gente faz um pequeno recordatório de training camp em altitude e vai dali direto para a Dinamarca, tendo esse bloco. Porque na medida que você corre, são muitos dias de treino que você perde. Você tem que dar uma levantada no pé, você não vai entrar na corrida, você vai treinar na véspera da corrida, né? E eles aí depende um pouco da periodização de cada atleta, e aqueles atletas que já chegam com um bom ritmo e realmente têm um objetivo no Tour, podem optar por não correr. Outros não, eles falam, quanto mais eu correr, melhor, e quero ir a correr. E alguns deles é até um motivo de uma moeda de troca para ser selecionado de última hora para o Tour, né? Eu acho que, destacando a história do principal aí, tiveram muitos campeonatos nacionais bem legais. Eu particularmente acompanhei mais Brasil, obviamente, o espanhol, porque é quase a segunda casa, né? Dei uma olhada um pouco no campeonato belga, dei uma olhada no francês, e o britânico, o inglês, que foi muito polêmico, né? Porque quem ganhou foi Mark Cavendish. Mark Cavendish. E, curiosamente, Cavendish não está selecionado para correr o Tour. E foi uma grande corneta. Até a maneira como o Cavendish correu a prova, de uma maneira super agressiva, atacando do início, indo numa fuga, lá numa fuga já do quilômetro, praticamente baixou a bandeira, o Cavendish já estava atacando, e depois a prova foi muito seletiva, foi cortando, foi cortando, foi cortando, e ele, mostrando muita astúcia, uma verdadeira aula, chegou e arrematou o sprint numa fuga de 3. Mas você sentia que ele corria quase como um desabafo. E tipo, botando a pressão. Vocês falam que eu não posso, que eu não tenho motor, que eu não ando? Tá aqui, ó, pá. E colocando na mesa, né? Vamos dizer. Foi um dos destaques aí. Para mim, talvez o campeonato nacional que mais destacou nesse sentido. Eu acho que isso é fato, porque a vitória dele quem não tem o contexto, o Cavendish ganhou 4 etapas no Tour de France no ano passado, ganhou a camisa verde e não foi escalado para esse ano desde o começo da temporada. Estava claro para todo mundo que quem ia ser o Fábio Jacobsen, que é o líder da equipe Quick Step do Tour de France. A equipe, inclusive, já confirmou a escalação sem o Marco. O Marco vai ser reserva. E é claro que o Marco, todas as declarações dele, eu não estou sabendo de nada, eu ainda não sei se é certo, se não é, jogando um verde danado ali para botar pressão para cima do Peter Lefevere, mas sem também comprar essa briga, porque eles sempre foram claros com ele.
esse ano é o ano do Fábio. Só que a cada vitória do Mark Cavendish, inclusive foi assim no Giro de Itália, ele falou, pô, me dá uma chance, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Hoje ele já postou falando assim, ó, vou torcer por todo mundo, eu queria estar lá, é muito duro para mim não participar do Tour de France, me sinto bem, mas queria estar lá, mas desejo sorte aos meus companheiros ali. A equipe da Quick-Step para o Tour de France é uma equipe bem esquisita, Nicolas, porque o Julian Alaphilippe não se recuperou a tempo de ir, o Renko Evenepoel vai ficar guardado para a Volta à Espanha, e sem o Mark Cavendish, é um time que tem 3 dinamarqueses, então é um time com Casper Asgreen, com Morkov e com o Mikel Honoré, que é um time que vai ter ali algum espaço de imagem, assim, vamos dizer assim. Mas é manco das estrelas. Os 3 principais nomes da equipe não vão para a prova, 2 deles por opção tática, tanto o Renko quanto o Mark Cavendish. Outra curiosidade é que o campeão francês também não vai, que é o Florian Sénéchal. A Quick-Step também decidiu não levá-lo. Então, dos campeões nacionais, das principais nações, vamos dizer assim, você tem o Florian Sénéchal, campeão francês, o Filippo Zana, um surpreendente campeão italiano, o Tim Merlier, campeão belga, o Mark Cavendish, o Carlos Rodrigues e o Pascal Enkhorn, da Holanda, que não vão para o Tour de France. Então, as principais camisas, você pode até colocar o João Almeida aí nesse pacote como campeão português, não Sim. vão aparecer. No contrarrelógio, a gente viu o Filippo Ganna, que vai estar no Tour de France, mas vai correr com a camisa de campeão mundial. Então, o time não vai ver a camisa de campeão nacional italiano. Então, o campeão belga também não vai, que é o Renko, o campeão francês, o Bruno Armirail, que sim, eu acho que a Groupama mandou mal de não levar esse cara para o time, talvez faça falta, mas ali os caras não vão, as camisas não vão ficar tão expostas assim no Tour de France, vai valer apenas a camisa amarela, Nicolas, essa que vai estar ali no jogo. A gente tem visto as equipes confirmando a escalação, a gente tem visto também algumas camisas novas, a Israel fez uma camisa nova, a gente lembra aqui os amigos do Radio, que a gente vai fazer um podcast só para falar das equipes, para falar da etapa, falar da expectativa do Tour de France, então esse podcast vai ficar um pouco mais voltado aos campeonatos nacionais. A gente começou falando aqui do Vinícius, agora a gente está falando dos principais resultados, mas o Tour de France vai chegar e vai chegar com muita intensidade aqui na Gregário nos próximos episódios. A gente vai falar não só novamente da parte mais ampla da prova, como uma parte específica de percurso, de equipes. A gente tem aí, inclusive, um programa que vai ao ar com a campeã brasileira sub-23 de estrada e contrarrelógio, a Tota Magalhães, falando com a gente do Tour de France, e ainda com o foco de iniciantes. Nicolas, eu queria citar aqui o quanto que a gente ficou feliz, uma coisa que a gente deixou de fora com a vitória do Vinícius, é a presença e a participação do Pedro Leme, que foi muito bem, tanto no contrarrelógio quanto na prova de estrada, foi muito bem colocado nas 2 provas, mas acabou ali um pouco na sombra, né? Na sombra do Vinícius Rangel, mas é um grande talento que a gente também tem que valorizar aqui na transmissão, porque é um cara que pode, muito em breve, seguir os passos do próprio Vinícius, de ter uma chance numa grande equipe europeia, acender a carreira dele europeia. Ele já está na Europa, ele já corre lá em Portugal, e eu queria deixar registrado aqui também. Agora, o Carlos Rodrigues, cara, campeão espanhol, a gente viu ele na transmissão, inclusive, da Ruta Occitânia, ele andou muito na etapa rainha, deu ali, eu acho que ele deu um pequeno mole, porque ele trabalhou demais pelo Michael Woods, os dois estavam na fuga, ele tomou na cabeça no final, ficou vazio ali no final da Ruta Occitânia. E o Raul Garcia, né, cara? Um cara que ganhou o contrarrelógio espanhol também. É uma grande surpresa ali. Então, a foto dele jovem, gordinho, né, cara, que também rolou no Twitter. Que você fala dos campeonatos espanhóis aí de estrada e contrarrelógio? Motiva muito, né? E aqui na Espanha a sensação foi de... O pessoal ficou muito feliz, porque foi uma renovação. São novos talentos, tanto o Carlos como o Raul são jovens, tem menos, teoricamente os dois ainda são sub-23, então mostra uma renovação do ciclismo. Você vê em segundo, por exemplo, na estrada, um Jesus Herrada, que é mais aí, já é um nome consagrado, né? E leva bastante tempo, e foi uma prova bastante seletiva em Maiorca também. Mas você ter, tanto no contrarrelógio como na estrada, novos nomes e jovens, e nomes diferentes,
traz essa expectativa de uma nação que é tão forte, como sempre foi a nação espanhola, de ter esse, como eles falam, tem canteira, né? Tem base. E a base continua vindo e crescendo. E lembrando que o Carlos Rodrigues, que vem da Ineos, ele vem ali meio que da mesma geração do Juan Ayuso, entre outros, e é tido como uma das grandes promessas e próximos talentos. É um cara super pé no chão, com estudos universitários e um cara super inteligente. Eu tenho, não o conheço pessoalmente, Leandro, mas eu falo muito com o Aitor, que trabalha comigo, e ele também trabalhando na Ineos como chefe de fisiologia e nutrição, ele fala, cara, o melhor corredor da Ineos hoje para mim é Carlos Rodrigues. Esse vale como pessoa, vale como atleta, é um cara inteligente, você conversa com ele, ele aprende, ele dá feedback e tem um lado humano sensacional. Então, mais do que merecedor, bonito ver esse crescimento, mas um nome para apontar. Para quem está É, escutando aqui, assistindo, lembre esse nome, Carlos Rodrigues. Você não vai. Não, o ciclismo espanhol, o método de crescimento dele não é, vamos dizer, como um Renko na Bélgica, que já entra bombando o cara e ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Não, ele é muito mais progressivo. Calma, pouquinho a pouquinho. O menino é bom. o, Ele vai crescendo, vamos dando confiança, ele vai trabalhar, ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai gregariar. Daqui a pouco ele tem uma chance, ele ganha uma corrida. E vai pim, crescendo pouco a pouco. E até fazer uma analogia para o porquê de explicar isso. O mesmo a Movistar faz com e pretende fazer com o Vini. Então, por mais que a gente gere uma expectativa enorme em cima do Vini como brasileiro, e nós somos muito imediatistas, né? Aquela história, o Vini vai correr uma grande. Não, calma, pouco a pouco. é, E isso é o método lembra- espanhol. São escolas diferentes, né? Você tem escolas que o cara já entra bombando, eles já entram hypando o cara, colocando ele lá em cima. Então você tem os belgas, os o próprios Ayuso até, né, o espanhol. franceses, né? Quando você tem uma grande estrela, supostamente. O Pogacar também, né? Teve uma evolução muito grande. Mas quando você trabalha com a escola mais espanhola tradicional, como a Movistar sempre fez, e Carlos Rodrigues também é um reflexo disso, pouco a pouco. Vai dando confiança, vai fazendo ele crescer, vai progredindo. Só confirmando aqui que ele tem 21 anos, vai correr a primeira grande volta dele esse ano na Vuelta, então não está no time do Tour de France da Ineos. Tem contrato com a Ineos para o ano que vem. Muita gente especulou que ele poderia fazer parte da reformulação da Movistar a partir da saída do Valverde, mas eu acho pouco provável que ele saia com um contrato com a Ineos para correr pela Movistar no ano que vem. Não sei se você... não faria muito sentido na minha cabeça a Ineos abrir mão de um talento como esse e dele sair de um projeto que parece muito mais sólido do que reformular a equipe Movistar a partir da saída do Valverde. Então, a tendência, como ele tem contrato, pelo menos o ano que vem, eu acho que é certo que ele continua correndo pela Ineos e vai evoluindo pouco a pouco. Tem moral ainda na Ineos. Eu acho que quando o ciclista já acha que está ali com a porta fechando, faz sentido, mas ele não. Eu acho que ainda está ali na progressão desse time, não podia faltar, né? Desse time, Nicolas, que vai aí tentar, vai correr de uma forma diferente o Tour de France. Só lembrando que amanhã tem Gregário Tech, então o Nicolas vai estar com o Ulisses Abud e com como chama a outra E com a Lili convidada? Moraes. Foi até Lili Moraes. um programa a pedido de muita gente que perguntou. Uma curiosidade, né? Como esquentando para o Tour, né? E para quem vai fazer diferentes provas, como se alimentam atletas de Tour de France e estratégias de alimentação durante o treino, né? O que comer, como utilizar e uma verdadeira aula da Lili Moraes nesse assunto, na utilização de diferentes estratégias e tudo mais. Foi um programa muito legal. Bucha na tua mão, né? Porque deixar editar a conversa que sempre é difícil. Tenta limitar. A gente tem 45 minutos aí. E já estourou o tempo, mas tem que falar disso ainda. Essa Programa é a bom. parte difícil.
E aí a nossa conversa do Tour deve ir ao ar na quinta-feira. Na sexta-feira tem episódio novo e o início da cobertura. A partir de sexta-feira a gente vai ter um boletim diário que eu, Nicolas e possivelmente alguns convidados ao longo das etapas do Tour de France comentando o dia a dia da prova. Nicolas, uma coisa importante que eu queria falar também, que eu acabou de me fugir aqui, peraí, que eu tenho uma cola. É, não, acho que era essa. Ah, a outra coisa. Gente, me deu um branco. Isso aí é o cansaço, é da insistência ali no Tá etapa. faltando outra É, coffee para levantar o defunto aí, hein, rapaz? Liga pro não, pessoal lá da Jungle da Positive Brands e pede para restocar, Leandrão. Porque o Tour de putz. France não vai ser fácil, Ah, não, cara. Com pô, você podcast acabou de... todo dia, 5 horas, e você ainda fazendo transmissão diária do Giro Feminino na, Exatamente, era na isso. DS Sport, bicho, estoca o Ultra Coffee aí, senão a gente não É chega aqui, exatamente isso. não. Era exatamente isso que eu tinha que falar, porque a gente vai ter, a partir de quinta-feira também, o Giro Feminino, o Giro da Itália, o Giro Done, uma prova feminina que vai ter transmissão na The Sports. É por isso que eu já estou trocando o seu nome com o Sidney novamente. Eu e o Sidney White vamos fazer essa transmissão todos os dias pela manhã. É um pedacinho do Tour de France que eu vou estar isolado ali, acompanhando a prova feminina. A gente lembra que essa prova é muito legal. A própria Van Vleuten, a Van den Breggen, essas ciclistas já ganharam essa prova, uma prova importante. Se eu não me engano, a Van Vleuten não vai correr, guardando para o Tour de France feminino, mas vamos acompanhar no The Sports, o canal que tem cada vez mais trazido informações e transmissões. A gente fez aí o Valoise, Belgian Tour, depois a Route d'Occitane e agora um Giro feminino ao vivo todos os dias. São 9 etapas de transmissão. E você acabou de me lembrar também que eu encontrei com o Renan do Couto lá no Rio de Janeiro. Que cara, gente fina o Renan. E como anda, cara? Como Ah, anda? Tava ali bicho. top Eu, 15, andou com o no Falsarella, geral, inclusive, nosso quase amigo. que foi revezando com o Rafa. Depois eu falei com o Falsarella. E aí, como que foi? Rapaz, o Renan vem. Não, foi muito legal. Vai. O E Mineirinho ali tem pão de queijo tem no muito. chuveiro. E a Andou muito bem. transmissão ao vivo, né, do Tour de France vai passar na ESPN com ele, com o Celso Anderson. E é sempre muito legal poder ver o ciclismo. E é muito legal ver o quanto que o Renan tá encantado pelo ciclismo de estrada, competitivo. Foi um Legal, né? prazerzaço encontrar com ele lá. Eu não conhecia ele Até pessoalmente. Foi fazendo o muito gancho bacana. para o programa que está no ar com o Bruno Vicari, né? Que foi Também, justamente contando as experiências do Bruno, né? Como também comentarista, e a gente trocou uma ideia justamente sobre essa questão do Renan e como ele toma esse papel e o quão bem faz para o ciclismo brasileiro, né, Leandrão? Ter prova ao vivo. Vocês entrando na DS Sport, o Renan tomando, e mais do que simplesmente um comentarista que entra ali, nossa, me colocaram na grade que eu tenho que fazer ciclismo. Não, é um cara que vive ciclismo. E tem um é, papel muito importante na medida que quem assiste pela TV, um menino que está assistindo, uma menina que está assistindo pela primeira vez, que gera esse brilho nos olhos, né? Que gera esse encanto e atraia, porque é nosso papel. E é assim que surgem os novos Vinícius, os novos Murilos Fischers e assim segue as novas Totas e por aí vai. Então é preciso e ter alguém que realmente ama a bike, como é o caso do Renan, é muito legal e devolve é muito muito legal. pro mundo É. da bike, né? Eu já conheci o Bruno Vicari, você não conhecia tanto assim, você viu também o quanto que ele é completamente apaixonado e quanto que isso transborda, né? O quanto que isso exala quando a gente conversa com pessoas apaixonadas assim. O Bismarck está aqui perguntando sobre o Pipo, a gente falou muito dele no episódio passado, né? Ainda era uma polêmica naquela época, agora acho que é um assunto completamente superado. O Pipo já, inclusive, correu o Alt-Route, correu muito bem, venceu, e aquela história ele se posicionou oficialmente sobre isso depois, dizendo que ele realmente perdeu o exame de doping, teve um desencontro entre a solicitação, que não era da prova, era de uma agência de antidoping da França, eles desencontraram, mas que ficou tudo bem, que o processo não foi, ele não tem nenhuma punição, nenhuma ressalva, e vai seguir a vida dele. A gente vai seguir também acompanhando aqui na medida do possível. Não tem nada acusatório, não pulou pela janela, não teve nada disso. Então, quem quiser saber mais sobre isso tem que consultar o texto que ele mesmo escreveu no site, na página dele no Strava.
ele explica melhor o que aconteceu com detalhes. O fato é que, para a gente, o assunto acabou. A prova nunca se manifestou sobre isso, nenhuma agência antidoping se posicionou sobre isso, e o caso foi encerrado, literalmente. Nicolas, o próximo encontro nosso já é Tour de France. Tá aí, nas Tá portas. pronto? Carrega o Ultra Coffee que a gente vai precisar, rapaz. Eu vou ter que entrar de madrugada Corujão lá de corrida. Eu também vou estar viajando e correndo. Vou chegar empenado, assistir resumo, mas pelo menos eu tenho corneta e assunto de dentro do pelotão, né? Das discussões Você falou de mim. Você vai pro Sibiu Tour, né? Você vai correr na Romênia. Quarta-feira eu tô viajando. Muito legal. Então fica aqui uma grande dica para todo mundo. Primeiro que siga a gente aqui na Gregário, quem ainda não segue, faça isso, participe com a gente, escute o nosso podcast e siga o nosso canal no YouTube. A gente vai usar muito o YouTube agora durante o Tour de France para passar a nossa mensagem aqui, que sempre também vai estar no podcast, no seu player de podcast favorito. Um grande abraço, até nem vou falar até segunda-feira que vem não, porque sexta-feira a gente já está ao vivo com vocês de volta. E até lá tem muita coisa legal. Um grande abraço, Nicolas, um grande abraço a todo mundo que chegou até aqui. Quem não ouviu tudo, esse programa também vai para o nosso player de podcast, você pode ouvir depois, beleza? Um grande abraço e até a próxima.